lindeusas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Flávia Carrilho e hoje eu quero trazer um assunto pra gente refletir juntas em um universo diferente. Tô levando vocês pra passear comigo hoje aqui pelas ruas de Montreal. Olha que legal que tem aqui atrás de mim, ó. Dá pra fazer aquele meme do Wii que cai em cima da neve. Mas se bem que essa daqui tá cheia de pedra, não vai ser muito interessante. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o quanto que é importante a gente questionar as coisas que a gente faz, né? É aquilo que tá todo dia no nosso contexto, tá todo dia na nossa realidade, mas a gente não para ver realmente se faz sentido ou não continuar reproduzindo. E eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu muito recente, que é sobre um livro que eu tô lendo, que vocês já sabem, porque eu fico martelando isso com vocês lá no Instagram, que é exatamente o livro Comer para Não Morrer. E é um livro que eu tenho gostado pra caramba. Uma parte do livro fala sobre o câncer de mama, depois passa para a depressão suicida e depois vai para câncer de próstata. E eu achei isso muito interessante, uma passagem que teve no livro em relação a esses três componentes. E o que eu achei interessante foi que na parte do câncer de mama, por exemplo, o autor ele é muito taxativo com artigo, né? O livro todo é muito bem embasado, muito bem escrito, é fácil de ler, né? Então você não precisa ser um grande estudioso da ciência, você pode simplesmente ler e levar aquilo para a vida. E no câncer de mama ele estava assim o tempo inteiro, olha, tem esse artigo, os estudos mostraram que você comendo dessa forma, você tem essa redução, essa prevenção. Então eu achei isso muito maravilhoso. Depois eu fui para o capítulo de depressão suicida, que foi um capítulo que eu achei muito interessante também, porque o autor falou exatamente dessa questão dos artigos, como a alimentação influencia na prevenção e até na melhora dos sinais e sintomas da depressão mesmo, como isso tudo pode estar relacionado um com o outro. E eu achei isso muito interessante porque foi um capítulo que eu achei que foi um capítulo muito maduro para ser colocado, acho que para o público, pela questão de geralmente a gente sempre fala desses assuntos com um certo pudor, a gente sempre fala desses assuntos com certo receio, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo de como as pessoas vão reagir. Mas eu achei um capítulo muito legal e fácil de entender também. E agora, por fim, eu tô no capítulo de câncer de próstata e eu achei muito interessante porque depois que o autor embasou e explicou como a alimentação pode ajudar a reverter, a prevenir esse tipo de câncer nos homens, me veio uma parte do capítulo que eu achei sensacional que não teve em nenhum dos outros capítulos. São 15 capítulos e esse provavelmente é o 13º capítulo. E nenhum dos outros o autor falou sobre isso, que era exatamente a relação de como ajudar as pessoas a passar por aquilo. Eu vejo que o livro, ele traz muito conteúdo assim, faça você mesmo. Você é responsável pela sua alimentação, você pode trocar os seus alimentos. E apesar de parecer que é solitária a jornada, eu ainda achei interessante, porque mostra que o poder está na sua mão. Claro que você pode pedir ajuda. Eu mesmo peço ajuda para o Rodrigo quando eu quero cozinhar, fazer uma coisa diferente, principalmente agora que a gente está nessa vibe. Mas eu achei interessante porque o livro ele te dá o poder de realizar as coisas sozinho, sabe? E nesse capítulo tem um estereótipo ali que eu achei interessante, que é quando o autor fala. Então o autor, ele viu uma pesquisa que foi feita durante um ano com pessoas que tinham câncer e que precisavam comer de forma vegana todos os dias durante um ano. E o que aconteceu em relação a isso? O autor, logo no início, ele fala, poxa, como é que você vai fazer um homem comer bem de forma vegana durante um ano, já que os homens são preguiçosos, né? O próprio autor fala isso. E como ele é um homem, eu achei pautável, né? Eu acho que o que ele falou, por ele reconhecer que os homens são assim, ou por ele ter na cabeça dele esse tipo de argumento, porque já tá no inconsciente coletivo. Porque eu mesma na minha vida, apesar de sempre ter ouvido isso, eu sempre tive exemplos muito contrários em relação à preguiça do homem. Primeiro porque o meu marido ajuda muito em casa, em tudo. E quando eu digo ajuda, não é na forma pejorativa, ele me ajuda, ele quebra o galho. É ajudar no sentido de que eu também ajudo em casa. A gente divide as tarefas, sabe? A gente tá sempre um ajudando o outro a manter o lar que a gente vive em ordem, né? As nossas coisas, as nossas jornadas. E eu também sempre tive isso na minha casa com o meu pai, né? O meu pai sempre, até hoje, de vez em quando a minha mãe manda mensagem, seu pai limpou o banheiro, né? Então meu pai também sempre tá cuidando da casa porque ele mora lá.
Então, quando fala que os homens são preguiçosos, eu sempre vejo os exemplos que eu tenho na minha vida, sabe? Pode ser que para algumas mulheres isso seja muito comum, isso seja muito normal de acontecer realmente. Em uma parte desse capítulo que o próprio autor coloca, como é que a gente vai ajudar o vovô, então, a começar a se alimentar legal, a começar a comer direito, já que os homens não fazem isso. E eu achei interessante porque nenhum capítulo diz como a gente ajuda uma pessoa que tem depressão suicida, como a gente ajuda uma pessoa que tem câncer no esôfago. Não tem isso, só nesse capítulo, mais uma vez mostrando que os homens são fracos nesse sentido e que a mulher se vira o tempo inteiro. Eu achei interessante o autor trazer isso, porque o livro é fabuloso, é brilhante. Eu indico esse livro para todas vocês, até mesmo para ler o livro e falar, caramba, não concordei com nada. Então eu queria compartilhar essa mensagem para vocês refletirem sobre o quanto que o inconsciente coletivo traz essa ideia de que os homens precisam ser cuidados o tempo inteiro, né, de que tem que ter um tratamento especial, e não porque eles são os príncipes, os reis da comunidade, mas pelo fato da gente ter colocado eles num lugar de que precisam ser paparicados o tempo inteiro, enquanto nós mulheres tomamos conta de tudo, das nossas questões pessoais e das questões dos outros, né? A gente procura salvar o mundo o tempo inteiro. Eu achei interessante vocês refletirem, até falarem com os homens também, porque esse lugar coloca o homem num lugar completamente vulnerável. E não é aquela vulnerabilidade que mostra o quanto que você é humano e que tá passível de erro e que tá tudo bem com isso, né? Mas naquela vulnerabilidade que a gente conhece dentro do nosso contexto, que é uma vulnerabilidade que te mostra fraqueza, que é isso que a sociedade vê como vulnerável, né? Uma fraqueza. E não como uma pessoa que vai acertar, vai errar e vai experimentar dentro do seu dia a dia aquilo que lhe cabe, aquilo que faz bem. Então achei interessante trazer essa reflexão para vocês sobre como o machismo está impregnado, até quando a gente não quer falar sobre o machismo, até quando a gente defende um mundo sem machismo, a gente acaba cometendo essas questões, né? E a ideia era essa mesmo, de trazer para vocês um pouquinho do que eu tô lendo, do que eu tô aprendendo, e eu sou muito questionadora. Então, se eu pudesse trazer essa mensagem para vocês do livro, do vídeo aqui, das minhas reflexões, para que eu sempre possa estar aquele 1% melhor por dia, com leveza, sem me cobrar, seria exatamente essa: questionar tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, o porquê que a gente faz o que a gente faz. Então, deixo essa mensagem para vocês. Muito obrigada para quem ficou comigo até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vlog aqui. Vocês podem comentar aqui embaixo se vocês gostarem desse formato. Eu posso trazer mais vezes para vocês dessa forma. Vai ser um prazer compartilhar mensagens com um visual diferente por aqui. Então, um beijo enorme. Se faz sentido para você, compartilha com alguém que você gosta também. Beijo, até a próxima semana.